Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que tem por objetivo fazermos as leituras das obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. Nós estamos lendo, né? Nós continuamos fazendo a leitura deste livro aqui, que é a autobiografia do Bert Hellinger. Hoje retomando na página 205, capítulo 18. E hoje nós temos uma leitora, Marquinhos, que é a Vera, e nós estamos aqui sob a orientação e com o acompanhamento do nosso querido Marcos Castro, que desde já receba nosso carinho e nossa gratidão, Marquinhos. E lembrando que esse grupo é uma ideia super original do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte. Lembrando do Renato Bertatti, da Alice Satin, do Oswaldo, do René Schubert e, como já havia falado, do Marcos Castro, que hoje está aqui conosco, não é mesmo, Marquinhos? Pessoal, nosso grupo se encontra sempre nesse mesmo link do Zoom, no mesmo horário, de 20h30 às 21h30, e todos são sempre muito bem-vindos e bem-vindas. No momento da leitura, o Marcos vai nos sinalizar uma pausa, e quem tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma partilha, pode ficar à vontade, é só levantar a mão ou então escrever aqui no chat. Então, Marquinhos, sem mais delongas, eu te passo a palavra, meu caro. Muito obrigado, Larissa. Mais uma vez, boa noite a todos, né, que estão chegando. Sempre muito bom o nosso... Olha, eu vou ter que comentar isso, porque eu ia falar assim, Larissa, estou sentindo falta da Cris. Cadê a Cris, que não apareceu mais? Aí, pum, surgiu a imagem dela aqui agora. Boa noite. Seu nome, Cris, eu faço um boa noite a todos, então, porque nos últimos encontros eu não tinha visto você aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos aí, aqueles que já nos acompanham e todos esses que estão chegando. Então, eu não sei, acho que não ficou, né, questões assim do encontro passado. E aí a gente pode já começar com a leitura. Nossa querida Vera aí se prontificou a fazer a leitura para nós. Ô, Larissa, antes perguntaram, desculpa, Vera, qual é o nome do grupo lá no Facebook onde é feita a escolha dos livros? Se você já quiser falar no início. Ai, tá bom. Leila, o nome do grupo tem o mesmo nome Grupo de Estudos Direito Sistêmico. Se você pesquisar, eu não tenho mais Facebook, mas se você colocar no Facebook assim, Grupo de Estudos Direito Sistêmico, vai aparecer. E chama coordenador? Não, né? Como é que chama lá no Facebook? Me ajuda, Geraldo. É o administrador? O administrador é o Hamilton Coá. E, Marquinhos, já que você me deu a oportunidade, eu esqueci de fazer aquele recadinho, que os nossos encontros, eles são sempre gravados e depois são disponibilizados no canal do YouTube do Hamilton. Também. Obrigada. Então, Verinha, por favor. Êxitos e nova felicidade. Desde meados dos anos 1980, aplico meus conhecimentos sobre as ordens do amor nas constelações familiares que desenvolvi e ofereço cursos a respeito. No início, eu supunha que as constelações familiares fossem um método adicional ao trabalho de psicoterapeutas. Mas logo reconheci que poderiam ser úteis também para pessoas que não sofressem de nenhuma doença psíquica. Por essa razão, rejeitei a designação método psicoterapêutico para a constelação familiar e chamei-a de ajuda para a vida. É como a considero até hoje. Na verdade, eu tinha planejado retirar-me da vida profissional aos 65 anos. Se isso não ocorreu, e mais até, se a constelação familiar se tornou uma história de sucesso internacional, devo ao psiquiatra e psicoterapeuta Gundert Weber. Ele participou de vários seminários meus e aplicou o que neles experimentou e aprendeu em seu trabalho prático. Além disso, entre mim e Gundert Weber, desenvolveu-se uma amizade pautada no respeito pela pessoa e na consideração pelo trabalho um do outro. Em 1990, Gundert Weber me procurou com a ideia de produzir um livro
a partir das anotações dos meus seminários. Várias pessoas já tinham me procurado com esse desejo, mas sempre rejeitei. Até aquele momento, eu ainda não tinha publicado nada, pois hesitava em escrever algo ao qual os outros pudessem se apegar, como se fosse uma revelação, ou se revigorar com equívocos. De fato, o que está escrito pede facilmente a relação com o que é vivo. Torna-se materializado, simplificado, generalizado, sem reflexão. E assim, transformado em modelos e frases vazias. Adotei essa postura por vários anos. Porém, quando Gundert Weber me procurou, tive a sensação de que era chegado o momento certo de uma publicação e concordei com sua sugestão. Com grande diligência, ele transcreveu parte dos meus seminários e as agrupou em uma sequência, em uma combinação inteligentes, para uma obra fundamental sobre a constelação familiar. Foi um grande trabalho. O livro Dois Tipos de Felicidade, de 1993, com Gundert Weber como organizador, tornou-se um best-seller. Nesse meio tempo, chegou a sua 18ª edição e, além do alemão, foi publicado em 18 idiomas. Porém, o principal é que logo no começo abriu um amplo espaço para a constelação familiar, contribuindo com fatores relevantes para a sua difusão. O trabalho de Gundert Weber me encorajou a escrever livros. Comecei com o título Odes do Amor. Para esse trabalho, transcrevi os vídeos de um curso que dei em 1992 na Universidade de Colônia, bem como um seminário para terapeutas familiares. Como já ocorrera com esse livro foi publicado em 1994 pela editora Kawauer, até hoje dirigida por Gundert Weber, e com a qual se desenvolveu ao longo dos anos uma colaboração bem-sucedida e produtiva na publicação de meus livros. Pouco depois, fui convidado para a Conferência Internacional de Medicina Humanística em Garmisch-Partenkirchen, onde dei uma palestra que caiu como uma bomba. Em seguida, eu deveria oferecer mais um workshop com constelações familiares. Tinha sido organizada para 35 participantes, mas 350 pessoas se inscreveram. Então eu disse, vou dar o curso para todos. Achei que ninguém deveria ser excluído. Além do mais, eu estava convencido de que esse grande interesse era orientado por um poder superior, e por isso teria algum sentido. Com efeito, o trabalho com um grupo tão grande foi muito bom. Esse workshop foi o início de meus grandes eventos, que algumas vezes contaram com 1.000 participantes, e em Williamsburg, até com 2.300. Contudo, esse cenário já não é funcional. Considero até 500 participantes um número adequado. Tudo o que ultrapassar essa quantidade deveria continuar sendo exceção. O trabalho com grupos grandes aconteceu por acaso e se revelou um desafio repentino. De minha parte, eu nunca teria feito algo parecido. E do ponto de vista teórico, esse tipo de trabalho também não é possível. No entanto, o seminário em Garmisch-Partenkirchen comprovou e mostrou na prática que eu estava autorizado a ousar trabalhar desse modo. Devo dizer que gosto de trabalhar com grupos grandes, pois neles é liberada outra dinâmica. Deixo-me conduzir por essa força e experimento como os níveis de conhecimento se ampliam. Além disso, deve-se considerar que, em uma constelação familiar, muitas vezes vêm à luz destinos pesados, que não podem ser amparados por um grupo pequeno. O processo funciona melhor em um grupo grande, no qual tudo é distribuído em muitos sistemas.
Mais tarde, fui criticado por diferentes vertentes por realizar grandes eventos. Enfrentar a desaprovação de alguns era um risco que eu tinha de correr. Porém, na verdade, nenhum risco se apresentou. Além disso, o que teria sido da constelação familiar se eu só tivesse trabalhado com pequenos grupos e não com grandes eventos? Teria ela se tornado tão conhecida como é hoje e podido ajudar tantas pessoas? Com efeito, foram os grandes eventos que proporcionaram o avanço decisivo da constelação familiar. Para analisar esses eventos de maneira correta, é importante saber que sempre trabalho com todo o grupo e não com o indivíduo em particular. Portanto, não exponho o cliente, como afirmam meus críticos. Mas todos os presentes podem aprender alguma coisa em igual medida. Todos acompanham o movimento interior e, desse modo, talvez sejam capazes de resolver um problema sem precisarem ser constelados. Nos anos seguintes, recebi cada vez mais convites para seminários no exterior. França, Espanha e Itália, bem como muitos países do leste europeu após a queda da União Soviética, da Hungria até a Rússia. Mas também fui aos Estados Unidos, América do Sul e na Ásia, da China ao Japão e à Malásia, passando por Taiwan, Coreia e Hong Kong, para divulgar a constelação familiar. Assim, ela conquistou o mundo e tornou-se um movimento internacional. Obviamente, eu já não podia vislumbrar retirar-me em uma existência de aposentado. Ao contrário, nesse momento, a vida agitada estava só começando. Em âmbito privado também estavam acontecendo muitas coisas. No final dos anos 1990, recebi uma nova participante nos seminários, Sophie Erdod. Tinha vivido vários anos na Espanha e retornado alguns anos para a Alemanha. Por trabalhar nos setores imobiliários e de construção civil, tinha conquistado um patrimônio com seu próprio esforço. Por isso, dispunha de condições financeiras para frequentar meus cursos, inclusive no exterior, por exemplo, na América do Sul. Como era uma participante assídua, entrei em contato com ela e fiquei muito impressionada. Sophie Erdod tinha formação em diversas áreas da medicina alternativa e se ocupava intensamente de orientações espirituais. Seu conhecimento, sua intuição e sua inteligência me fascinaram. Sophie Erdod tinha ido quase por acaso a um dos meus seminários. Havia muitos anos se ocupava de inúmeras ofertas referentes a poderes de cura para a alma e de respostas para perguntas sobre o sentido da vida. Porém, em nenhum lugar encontraram uma resposta satisfatória. Em dado momento, cansou-se e interrompeu sua busca. Algum tempo depois, quebrou o pé e, por isso, tinha disponibilidade para ler. Um de seus conhecidos, o Dr. Dietrich Klinghardt, cuja forma de diagnóstico de terapia, a cinesiologia aplicada, entrou para a medicina. Aconselhou-lhe a obra de Gandalf Weber e meu livro Ordens do Amor. Essa leitura foi como um flash para ela, que, em seguida, quis saber quem era aquele ex-sacerdote que fazia declarações tão inovadoras e provocadoras. Procurou-me em um curso sem suspeitar que isso teria um efeito decisivo sobre a vida dela e a minha. O que vivenciou em meu seminário foi a resposta para as perguntas que havia anos a moviam. Com o passar do tempo, desenvolveu-se entre nós uma estreita relação. Eu ligava para ela todas as noites e perguntava como tinha sido o seu dia, pois ela sempre entrava em contato com novas pessoas, fosse durante as compras ou quando passeava com o cachorro. E essas pessoas sempre tratavam logo uma ligação com ela. Falavam-lhe de suas carências, mas também de suas alegrias. Em 2000, Sophie Erdod abriu em Bad Reichenhall uma Hellinger Schule, Escola Hellinger, na qual a constelação familiar era ensinada e praticada.
Nossa relação se estreitou e nos sentimos atraídos um pelo outro. No entanto, para Sophie, ter um relacionamento com um homem casado estava fora de cogitação. Quanto à minha consciência, eu também me sentia ligado à minha esposa, Herta, ainda que nos últimos anos nos tivéssemos distanciado cada vez mais. Isso porque ela não participava do desenvolvimento da constelação familiar. Era um assunto que dizia respeito apenas a mim. Embora no início Herta tenha tomado parte em alguns seminários, eu não estava pronto para lhe falar ou explicar o que tinha vivido. Achava que ela tinha de reconhecê-lo e senti-lo por conta própria, pois apenas desse modo é possível compreender o que acontece em uma constelação familiar. No entanto, o meu comportamento despertou mais raiva do que interesse em minha mulher por meu trabalho. Assim, evoluímos cada vez mais distantes um do outro. Herta tornou a estreitar seu vínculo com a igreja e passou a trabalhar para a Caritas. O que ela fazia exatamente, eu não saberia dizer. Contudo, eu senti que tinha uma obrigação em relação a ela. Por muitos anos, ela havia me preservado do trabalho pesado, cuidado das obrigações cotidianas e tinha sido uma companheira fiel. No entanto, já não era possível ignorar nem superar o abismo entre nós. Um casal consegue ficar junto quando os parceiros reconhecem o caminho um do outro e quando seus caminhos não são muito diferentes. Quando as direções se afastam a ponto de sua similaridade ser questionada, a separação pode ser necessária, pelo bem da fidelidade, a própria essência e a própria determinação. Ok, velho, vamos dar uma paradinha para você descansar. Porque também agora que ele está falando um pouco da história, né? Mas eu só queria comentar com vocês que o Gunther, né, esteve com o Hellinger por bastante tempo e depois também seguiu o seu caminho aí. Esse livro, eu não sei se tem a tradução para o português, eu acho que não. Vamos ver se quem está aqui, a Cleusa está aqui hoje? Não. Que a Cleusa, algumas pessoas que talvez mais das antigas aí poderiam me ajudar. E o Bert, ele sempre falava isso, que ele nem queria escrever, não é? Ele recebia vários convites assim e de repente ele se abriu. E quando ele se abriu para fazer essa escrita, também algo, né, se revelou muito grande. Porque isso que ele comentou aqui, que eles programavam um workshop para 35 pessoas e de repente tinha 350. Né? E aí eu lembrei também um pouco do que o Bert falava assim sobre a hora certa. Até naquele livro Pensamentos a Caminho, é que eu li recentemente isso daí. Ele fala sobre a hora certa e quando ela chega não só para a pessoa, mas ela chega para muitos. Né? Então, assim, isso chegou para o Hellinger, né? E de uma forma que os grupos realmente eram grupos grandes. Mesmo que eles pensassem em fazer um encontro pequeno, ele comentava o quanto as pessoas estavam interessadas e procuravam. Eu lembro que aqui no Brasil, em 2014, 2015, quando o Bert começou a voltar aqui no Brasil, 2014. Em São Paulo também, ali na Liberdade, não é? Nós tínhamos um limite de vagas e já tinha esgotado esse limite, era publicado que tinha esgotado esse limite, já tinha mais de 1.000 pessoas, né? E o espaço não ia comportar, e as pessoas continuavam chegando. Eu lembro que as pessoas, assim, no dia, elas vinham de outras cidades, pegavam voos, né, para participar desse encontro. E a gente fez o possível para atender, a gente conseguiu um mezanino, um espaço, assim, que deu mais um conforto para umas 200 pessoas. Eu acho que foi um evento de 1.200 e poucas pessoas. Mas tinha isso, né, essa grandiosidade. E também quando as pessoas falam, poxa vida, mas e como é trabalhar com grupos tão grandes? Eu queria trabalhar algo meu. E aí o Hellinger vem e diz assim, né? Olha, nunca é assim na constelação familiar. E nos grupos grandes, não é? Nós também embarcamos nessa consciência maior em algo que pode ser sustentado também por esse grupo maior, o que gera um efeito assim bastante profundo, bastante amplo. Quem já foi lá para a Alemanha e participou, os grupos também são grandes, começaram também menores, né, nos últimos anos estavam grandes, e a gente percebe o quanto isso atua ali também no campo,
na hora em que a constelação familiar está sendo desenvolvida. Então, assim, é um outro aspecto do trabalho também, quando podemos nos entregar a essa experiência do grupo. E quando você está no grupo, é realmente aquele convite para você sair do seu individualismo, sair de você mesmo. Se você está ali em um grande grupo, ainda naquela questão de eu preciso, eu quero, eu, você acaba ficando à margem. E se você se entrega e se permite realmente, eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, né? Quantas vezes eu fui para a Alemanha e no começo assim falava, quem tem um tema? Rapidinho eu estava lá levantando a mão e eu não era chamado, porque aquilo era algo só para mim e nós precisamos de algo que seja bom para todo o grupo. Então, aos poucos, né, também a gente vai crescendo e nós vamos percebendo o quanto nós ganhamos quando nos permitimos entregar a essa dinâmica que serve a todos que estão no grupo e não apenas a alguém em especial ou a alguém em particular. E o Hellinger, ele já percebia isso há muito tempo. Então, ele trabalhava sempre com todo o grupo, né? Conduzia todo o grupo, não só apenas uma pessoa. E depois, essa Sophie que vocês estão vendo aqui, já conseguiram imaginar, é a Sophie Hellinger, né? Que nós temos hoje. E vai continuar na história ali junto com a Sophie. Só parei um pouquinho para a Vera respirar e a gente ver como foi essa história, a criação da escola Hellinger, né? Então, essa escola Hellinger que hoje a gente vê aqui no Brasil, ela já existe desde o ano 2000 e foi por essa iniciativa da Sophie mesmo. O Hellinger, ele não se ocupava com essas coisas, assim, né? O Hellinger, a sensação é que se ele fizesse ali os encontros dele com aquelas 35 pessoas, ele estava para isso e, de repente, algo vinha para ele muito maior. E pessoas ao redor dele poderiam também promover e providenciar e cuidar de toda essa parte. E então, por isso também tudo acontecia. Alguém quer fazer algum comentário, alguma experiência desses grandes grupos? Larissa, você levantou a mão ou não? Não. Ah, tá, não. Se ninguém, a gente pode continuar então, Vera. Nos últimos dias de 2001, tomei uma decisão. Iria me separar de Heather. Comuniquei-lhe o fato e ela ficou profundamente abalada. O rompimento é doloroso, sobretudo em um relacionamento. É especialmente doloroso quando ocorre de repente, como um copo cheio que estamos para beber e escapa de nossa mão ou dela é arrancado e se estilhaça no chão. No entanto, na dor pelo que se quebrou e pela preciosidade que continha, a lembrança ainda permanece desperta, incólume e plena. Também senti dor por tê-la ferido, mas não havia outra solução. O importante na separação é que não é necessário haver culpados. Portanto, é inútil buscar razões em si mesmo ou no outro. Basta constatar que a relação não tem futuro. Em geral, as razões apresentadas são pretextos e não satisfazem a complexidade dos processos e das respectivas lealdades. Por isso, antes de qualquer coisa, é melhor renunciar às atribuições de culpa para não ferir ninguém inutilmente. A separação é um processo doloroso. Com ela, alguns esperam até terem sofrido o suficiente para, por assim dizer, conquistar o direito de se separar. Contudo, isso só piora as coisas. Separação também significa que ambos os parceiros terão a oportunidade de um recomeço. Às vezes, o inocente não concede o recomeço ao culpado para não o liberar. Porém, isso acaba se tornando um peso para ambos. O melhor é quando cada um aceita e conserva do outro o que ele lhe deu. Para a separação, isso significa que cada um desenvolve em si aquelas partes do outro que até então haviam sido valorizadas por ele no relacionamento, ou as leva como um presente do outro para o seu futuro.
Cada um assume sua parte de responsabilidade. Isso quer dizer que está pronto para responder pelas consequências de sua ação, sem impor ou exigir do outro mais do que o necessário e correto. Também é importante que haja um justo acerto financeiro, no qual a parte que deseja ativamente a separação também esteja disposta a uma renúncia maior. Em 1º de janeiro de 2002, liguei para Sophie Erdo e disse: eu irei. Tomei uma decisão que não posso anular, mesmo que você não me queira. Porém, só irei até você no dia 1º de junho. Até lá, terei cumprido tudo o que tenho para acertar. Sophie me esperou. A felicidade é como um trem. Depois de entrar no trilho certo, vai seguindo seu caminho. Deixei para Herta nossa casa em Eilen e os rendimentos de todos os meus livros. Sophie também se dispôs a acolher Herta em nossa casa, em nossas viagens. Assim, ela receberia cuidados em caso de doença. Sophie tinha muita compaixão por minha primeira esposa e sua situação de se ver repentinamente sozinha após 30 anos de casamento. Transmiti a Herta essa proposta, mas nunca recebi uma resposta. Em certo sentido, posso entendê-la. Mais tarde, convidamos Herta várias vezes para nos visitar, mas ela sempre recusou. Porém, o contato nunca se interrompeu por completo. De vez em quando, eu ligava para ela e sempre lhe escrevia no Natal e em seu aniversário. Gostaria de ter podido manter uma relação de amizade com ela. Mas após nossa separação, nunca houve um encontro, nem uma conversa mais longa. Depois que nos separamos, Herta se uniu ainda mais à igreja. Em 2005, tornou-se condutora da liturgia da palavra na paróquia de Fenderkensch, em Rhein. Mais tarde, vendeu nossa casa e mudou-se para uma residência para idosos. Só tornei a vê-la no dia de sua morte, em abril de 2016. Vizinhos me informaram que ela estava em um hospital em Salzburg. Fui imediatamente para lá, mas ao chegar, recebi a notícia de que já estava em coma. Passei algum tempo ao lado de sua cama e me despedi dela. 7 horas depois de minha visita, ela faleceu. Em 2003, casei-me com Sophie. A partir de então, passamos a trabalhar juntos. Ela via muito do que eu não conseguia reconhecer, pois tinha uma vantagem em relação a mim. Era mãe e avó. Desse modo, tinha acesso a processos da alma que permaneciam herméticos a um homem sem filhos como eu. No início, nossa colaboração foi vista por muitos com desconfiança. Alguns chegaram a se opor com hostilidade a Sophie, como se ela lhes tivesse tirado o pai. Uma razão para isso também foi a grande diferença de idade entre nós, de quase 3 décadas. A boca pequena cochichava-se. Que competência ela tem? O que tem de especial para o Hellegr se envolver desse modo com ela? O que ela quer dele? Sendo bem mais jovem? Será que quer seu dinheiro? Por que está se metendo no trabalho da constelação familiar? Por que se faz importante? Na época, tomei uma posição clara e declarei: quem não a respeitar, que não me respeite também. Além disso, estou convencido de que uma separação é uma decisão muito pessoal. Quem nela interfere ou se permite um julgamento, arroga-se o direito de saber mais do que os envolvidos. Todas essas suposições feriam Sophie. Porém, nem eu, nem ela chegamos a nos expressar a respeito. O fato é que, após minha separação, eu não era um homem rico. Também era fato que desejava que Sophie trabalhasse comigo. E era fato que Sophie não interveio por si só no trabalho da constelação. Ao contrário, tínhamos combinado um sinal secreto com o qual eu a convidava a trabalhar comigo. Na época, alguns dos meus seguidores se afastaram de mim. Porém, com a Hellegr Schule, Sophie tinha alguns adeptos que me receberam de coração aberto. Assim foi criado um equilíbrio e, ao mesmo tempo, um bom fundamento para a nossa relação. Entretanto, devo confessar que, no trabalho, não dei nada a Sophie.
Com frequência, após as constelações, eu lhe perguntava o que tinha lhe chamado a atenção. Às vezes ela conseguia me responder de imediato, outras vezes apenas no dia seguinte, quando já tinha uma ideia clara. Assim, eu me beneficiava de suas respostas. Inversamente, porém, nunca respondia às suas perguntas. Mesmo assim, ela resistia. Mais do que isso, para ela era um estímulo tentar aprender cada vez mais por si só. Isso me impressionou muito. Com o passar dos anos, tornou-se minha assessora mais próxima. Apenas com ela consegui desenvolver a constelação familiar, pois é a única que, com perguntas provocativas, me faz pensar em outras direções. E é a única de quem aceito tal comportamento. É muito legal ele trazer essa parte, né? E também porque isso é da intimidade aí do casal, mas a Sophie também já comentou, quem ousava perguntar algo para o Hellinger ou falar algo para o Hellinger? Né? Porque era tamanho respeito pelo Hellinger que a Sophie, de certo modo, tinha esse papel muito importante, né? Porque ela falava assim, eu perguntava para ele, não é? Eu estava ali junto com ele, convivendo com ele. Só que também tinha isso, né? O Bert, você pergunta, mas nem sempre você tem a resposta pronta. Aliás, o Bert nunca dava essa resposta pronta, né? Era sempre um processo para que você chegasse em algum lugar. E eu acho legal ele trazer isso no livro, e o tanto que a Sophie contribuiu, inclusive, quando uma mulher, né, como ele disse aqui, que já era mãe, avó, né? Ela tem eu não sei se ela tem mais de uma filha agora, não sei. Sei que ela tem uma filha. E o quanto isso contribuía ali dentro da constelação familiar com o próprio olhar da Sophie. E quem já viu os dois trabalhando juntos, né, via essa sintonia e essa sincronicidade de que às vezes o Bert falava assim para Sophie fazer algo, e se ela sentia que o Bert estava ali no fluxo, ela falava, não, você já está no fluxo, continua. Né? Então eles tinham ali o seu código secreto, que eu não sei qual é esse código secreto, qual é esse sinal, né? Mas várias vezes o Bert vinha e colocava assim a Sophie à frente, e nos últimos tempos a gente já visualizava o quanto o Bert realmente estava passando o bastão para a Sophie, né? Colocando a Sophie à frente por conta de toda essa construção aí que eles fizeram juntos. Com relação à separação que o Bert falou ali, é bem importante, né? A gente já comentou sobre esse processo de separação, que é, sim, doloroso, né? E que é importante isso de não ficar contando o que cada um fez, né, nesse processo, para ver quem é realmente que tem a razão ou quem é o culpado, porque isso só gera mais dor e mais sofrimento. Em algum momento se percebe, talvez de forma bastante clara, que esse crescimento em conjunto, em casal, já não é mais possível. E aí, algo fica bastante claro nesse sentido dessa decisão, né? Porque esse permanecer juntos também gera essa dor e sofrimento. E nós já falamos isso em algum momento com relação a essas lealdades e com relação àquilo que se cumpre dentro desse sistema. Então, aqui se percebeu claramente, e o Bert coloca isso, de que já não era mais possível seguir juntos. O crescimento já não era de ambos como casal, mas precisava ter esse espaço para cada um crescer e viver as suas experiências. E, nesse sentido, é claro que existe dor. É claro que existe esse luto, por assim dizer. Acho que vocês conversaram sobre luto, sobre isso na semana passada, não é? Esse processo de vivenciar também essa dor, mas de não permanecer nisso, e sim de trazer aquilo que foi oferecido pelo outro para que seja incorporado em você mesmo e aí você pode ir adiante. Então, esse é um processo bonito também, quando eu posso reconhecer aquilo que eu vivenciei e que tive desse outro e que posso levar comigo. E, claro, da mesma forma, assumir as responsabilidades que são próprias, sem ficar contando quem deu mais ou quem deu menos, quem fez mais ou quem fez menos.
Porque isso é muito comum nos processos de separação. Começa a fazer uma listinha ali. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Você não fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo. E isso não leva a nada. Então, depois desse processo de separação também, onde esse casal, né, que agora está nesse processo de separação, possa realmente viver com essa liberdade, ganhar essa liberdade, porque nem sempre um permite que o outro possa se desvincular dessa relação, e por isso que às vezes existe muito sofrimento, porque ainda se quer manter essa relação e talvez ela realmente não seja mais possível. Então, reconhecer isso é um processo bastante doloroso, mas que quando chega também dentro desse momento, dentro dessa hora, usando uma palavra que o Bert mesmo uma vez utilizou, irrefreável. É um movimento que não se para. É um movimento que vem e que acontece e que leva adiante. Como estamos aí, Larissa? É uma parte histórica, assim, né? Não sei se temos perguntas. Não temos perguntas. Me chamou a atenção que ele coloca que como ele foi ele que quis sair, então ele deu mais na questão do financeiro, né? Então, isso tem também esse significado dessa compensação, né? De que modo que isso vai ser feito também. E aí ele tinha essa consciência, né? De que ele também estava saindo da relação e o que é que ele poderia deixar também, né, de si e para essa própria relação como forma, inclusive, de compensar algo. Né? Veja que existe esse reconhecimento aqui também desse modo. Não sei se isso foi o suficiente para a relação ali, não cabe a nós, né, esse tipo de julgamento, e em cada relação a gente vai ver o que é o suficiente para compensar, mas ele colocou esse passo bem claro, assumindo algo de si e uma consequência dentro da relação, né, para que isso pudesse caminhar e seguir adiante. Boa sua observação, Vera, bem isso mesmo. Marcos, e porque nesse caso, né, ele queria a separação e ela não, né? Então ele faz isso como uma forma de compensação. Mas existem casais que chegam, é raro, mas existe que chegam nesse mesmo ponto de concordância, né? Que é aquele o amor à terceira vista, do tipo, estamos olhando cada um para um lado. Dá para ser amigos, mas não dá para ser casal. E aí essa compensação passa a não ser necessária. Pode-se haver um equilíbrio nessa questão financeira. É isso, não é? Sim, sim, perfeitamente, porque desse modo que você está falando, eles já estão compensados. Ambos já visualizaram, não é, que a partir dali o crescimento em conjunto já não está fazendo sentido. Não é, que precisa se distanciar um pouco mais. Então, nessa relação, se a gente for falar entre culpa e inocência, já existe esse equilíbrio, e aí, quando isso acontece, eles estão tão numa relação de adultos que normalmente essa relação se resolve de uma forma bastante tranquila, bastante natural, porque ambos reconhecem que agora o caminho é diferente. Não significa que seja fácil, que seja assim tranquilo e que não exista dor, né? Sentem essa dor porque algo ali também se separa, mas algo entre eles pode seguir porque já receberam um do outro e podem liberar o outro para fazer algo de crescimento próprio para o homem e para a mulher. Né? Então isso fica bem visível assim quando consegue chegar nesse nível de separação amorosa. E aí a maioria das pessoas se surpreende e fala assim, como vocês separaram e são amigos, né? Mas como vocês separaram e está tudo bem? As pessoas ficam buscando uma causa, né? Uma traição, e aí é o que ele fala, quanto mais você deixa o outro julgar, é como se você o outro conhecesse mais sobre o casal do que o próprio casal. Né? Então, não se deve dar ouvido para que os outros querem ouvir, né? Porque...
São questões do casal, né? Sim, e Roseli, eu posso te dizer assim, que a grande maioria das pessoas ainda não sabe o efeito de você permanecer preso em alguma relação amorosa que não foi resolvida, né? O quanto isso prejudica dentro das suas relações, nas próximas relações, e inclusive nas próximas gerações, com relação aos filhos que podem vir dessas relações futuras, né? Porque existe lá atrás alguém que não foi reconhecido, que foi excluído, e como nós já vimos aqui, por conta disso, o Hellinger vem e fala assim, olha, existem essas repetições de comportamentos, ou a adoção daqueles sentimentos que foram vividos lá atrás. Então, a importância desse reconhecimento, né, dessas relações anteriores, desses parceiros e dessas parceiras anteriores, como forma de você permanecer livre para esses relacionamentos que vão seguir, porque senão ainda fica preso, né? E aí, quando fica preso, é muito difícil, obviamente, você se abrir por inteiro, por completo, a uma relação futura. E as pessoas não têm muita dimensão com relação a isso. Olham para alguns parceiros ou parceiras, não, aquilo lá foi só um caso e nada mais. Eu era tão jovem, né? Isso não teve importância para mim. E não sabe o quanto isso na alma representa algo, né? Como esse grande amor que ainda está represado lá atrás. E muitas vezes é um amor bastante jovem e que a pessoa não tinha nem consciência de que aquilo representava algo tão grande. E quando a gente vê isso dentro da constelação familiar, a gente vê esse vínculo que ainda existe. E aí olhar para isso também de forma respeitosa e amorosa, para que cada um realmente possa olhar e cuidar da sua própria vida, da sua felicidade. Perfeito, obrigada. Seguimos? Podemos seguir então, Vera. 19. Constelações familiares com judeus em prol da reconciliação. Meus seminários em Israel assumiram uma importância especial para mim em meu trabalho internacional. O enorme sofrimento do povo judeu, infligido pelos alemães, sempre me tocou profundamente. Como eu mesmo fui um opositor do nacionalsocialismo, ao olhar para o destino de milhões de judeus assassinados, consegui abrir minha alma para a dor e não precisava me esconder atrás do escudo da indignação que, após a queda do Terceiro Reich, simpatizantes gostavam de usar para se proteger. Ao mesmo tempo, como alguém que certamente teria ido parar em um campo de concentração se a Segunda Guerra Mundial tivesse tido outro desfecho, eu estava autorizado a olhar para a culpa dos assassinos e para o sofrimento que, a partir dela, se formou dentro das famílias. Ô Vera, só um pouquinho. Eu vou seguir aqui uma intuição mesmo. Quando ele falou dos judeus aqui, imediatamente me veio uma imagem. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Nós estávamos em um curso, né? E não era o Hellinger, era um dos professores, era o Gerhard, e ele é alemão, e o Matias estava traduzindo, ele estava do outro lado alemão, e a pessoa veio trazer um tema, e essa pessoa era um judeu que teve a sua família dizimada, não é? Então, naquele momento, nós estávamos assim, de repente, a gente olha, era um judeu entre dois alemães, trazendo a sua história. E eu só queria compartilhar com vocês o quanto aquilo desenvolveu dentro de uma constelação, porque não precisou se falar mais nada. Algo já ficou assim, aquela imagem foi posta ali. E a constelação se desenvolveu em meio a muita dor, a muito sofrimento, né? Entre os judeus e os alemães, entre o que naquela oportunidade os alemães também ainda precisavam reconhecer, né? E toda uma violência e algo que estava represado e que foi vivenciado ali naquele quadro
simplesmente porque foi algo bastante tocante de ver esse judeu entre esses alemães como quem precisava de algo e como é que esses alemães olhavam para isso. É só uma imagem que eu queria trazer para vocês aqui, porque quando a gente coloca isso dentro da constelação familiar, já tive a oportunidade de participar de algumas constelações com esse tema, a gente vê tamanho sofrimento, né? E dos dois lados. A dor é dos dois lados. E aí a gente vê o que cada um dos lados precisa reconhecer. Só para contextualizar aqui, Vera, a gente pode continuar. Eu posso fazer já também uma observação? Pode. E logo nesse primeiro parágrafo, o uso da palavra indignação. E eu acho que hoje, atualmente, essa palavra também está sendo muito valorizada, né, como algo legal se indignar. E ele coloca que é se esconder. Sim. Vamos lá. Nos anos anteriores, graças a minhas observações nas constelações familiares, aos poucos eu chegara à seguinte conclusão: os crimes dos assassinos tinham deixado vestígios em suas famílias, não apenas na alma da geração imediatamente envolvida, mas também na de seus filhos, netos e bisnetos. Aliás, na alma de seus netos e bisnetos, de modo até mais profundo do que na dos verdadeiros criminosos e de seus filhos. Com efeito, as vítimas não são consideradas na família e, por isso, são representadas por um ou até por vários filhos. O filho se sente como uma vítima, a qual está intimamente ligado e não ousa aceitar sua vida ou aceitá-la em sua plenitude. Portanto, as vítimas pertencem à família dos assassinos e, como membros, têm de ser reconhecidas e dignificadas. As relações dos assassinos com suas vítimas e destas com eles se tornaram um tema importante para mim, assim como a questão sobre quais foram e ainda hoje são as causas para essa postura desumana em relação aos judeus. Imbuído dessas abordagens, em 2000 fui pela primeira vez para Israel, a fim de buscar em um seminário em Haifa caminhos que permitissem aos descendentes dos assassinos e das vítimas olhar juntos para o passado, recordar os mortos, dar as mãos e, em sua memória, servir juntos a paz. O contato, para tanto, foi conseguido por meu amigo Peter Scott, empresário judeu de Nova York. O convite para ir a Israel foi estendido aos anos seguintes para outras oficinas em Tel Aviv, depois que conheci o professor Haim Dasberg, de Jerusalém, que havia feito muito em Israel pelos sobreviventes do Holocausto e, com o tempo, se tornou um grande amigo meu. Em 1997, por ocasião do Congresso Europeu sobre as consequências de traumas, realizado em Maastricht, ele ficou conhecendo o meu trabalho e, em seguida, frequentou vários de meus seminários, nos quais vivenciou o efeito das constelações em si próprio. Na véspera de um seminário em Tel Aviv, fui convidado para falar sobre meu trabalho com esses clientes para a equipe da ANSHA, Centro Nacional Israelense para Assistência Psicossocial de Sobreviventes do Holocausto e seus descendentes. Por experiência, eu sabia que sobreviventes do Holocausto não costumam falar de seu sofrimento anterior, nem mencionar os membros assassinados de sua família, simplesmente porque não querem sobrecarregar seus descendentes. Porém, o que se vê é que os filhos desses sobreviventes reagem muito bem a esses acontecimentos e, por exemplo, comportam-se como se eles próprios fossem vítimas para se solidarizarem com os parentes assassinados em um nível inconsciente.
Quando as pessoas excluídas da consciência da família são integradas à constelação, todos os outros familiares podem olhar para esses mortos e sentir que eles os abençoam se permanecerem vivos. Uma experiência comum aos representantes das vítimas do Holocausto é o fato de que, no começo, eles normalmente se sentem muito tristes e não querem falar. É terrível assistir a isso. Porém, tão logo os descendentes vivos olham para os mortos e começam a ser vistos também por eles, e quando demonstram profundo respeito e amor pelos mortos, estes se sentem muito aliviados e condescendentes com os vivos. Além disso, quando reconhecem que seus descendentes têm filhos, ficam felizes com essa perpetuação da vida. Entretanto, a situação vai um pouco mais além, quando os representantes de ambos os lados, dos assassinos e das vítimas, dirigem-se uns aos outros e juntos lamentam e choram pelos mortos. Surge no coração deles uma imagem de como a reconciliação é eficaz e de como um ciclo finalmente se encerra. Vera, vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente comentar mais uma vez, né, o quanto isso é importante, essas lealdades, né, que existem dentro do sistema. E aqui quando o Bert fala que geralmente essas famílias não comentam, né, sobre essas vítimas, as gerações seguintes, eles fazem isso no intuito de preservar, né, essa dor, essa história que foi tão sofrida, mas na alma não acontece assim. E aí, justamente porque aquelas vítimas, elas vão ficando de lado e não são olhadas com esse amor, com toda essa história que aconteceu e que foi muito difícil, vem essa lealdade e esses membros da geração seguinte começam a representar essas vítimas. Então, isso acontece muito nas famílias, quando existe algum acontecimento que foi trágico, que foi doloroso, e que se quer evitar que aconteça novamente, ou que haja uma repetição. O que se faz? Tenta deixar isso de lado. Isso acontece muito no suicídio. Não se comenta mais sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Vamos preservar, entre aspas, essas gerações seguintes para que não tenham nem conhecimento sobre isso. E aí, o que acontece é que justamente essas gerações seguintes vão vincular-se a esse destino, né? Porque essas vítimas acabam saindo do plano, elas saem do olhar e elas perdem esse espaço. E essa é a forma dessa geração seguinte vir e trazer de volta aquele que foi excluído ou esquecido. Isso em toda situação, né, de dor, de sofrimento. E então, quando nós vemos dentro da constelação que essas vítimas são integradas, e inclusive aqui, falando do Holocausto, é claro que existem os assassinos, quando eles podem olhar juntos e reconhecer, né? Se estamos falando de alemães e judeus aqui, reconhecer, olhando vítima e assassino, a gente percebe o quanto isso tranquiliza no sistema. Tranquiliza para os mortos e tranquiliza para aqueles que estão vivos. Então, esses que estão vivos, quando olham também para todas essas vítimas, podem encontrar ali uma bênção que vem deles, porque esses mortos também podem perceber que a vida continuou, que a vida fluiu. E aí eles podem descansar e essas vítimas também não precisam representar esse comportamento ou ficar olhando o tempo inteiro para a morte. Porque, no geral, essas pessoas, elas olham para a morte o tempo todo, como forma de trazer esses que sofreram bastante. Então, na constelação, é justamente esse afastar-se para que cada um possa olhar para si e para o outro dentro do seu lugar. E no seu lugar, seguir os mortos nesse reino dos mortos, os vivos um pouco mais. Pelo tempo ainda que for concedido e que restar, eles permanecem. E isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas.
e nesse campo, porque a gente percebe realmente essa reconciliação. Aliás, eu acho que na aula passada vocês viram algo sobre a esquizofrenia, né? Entre assassino e vítima, o quanto isso gera, né? Essas perturbações dentro do sistema também, por conta da ausência dessa reconciliação, né? A ausência da reconciliação entre a vítima e o assassino. Alguém vem e traz a vítima e o assassino dentro de si, e aí a confusão é grande. Marquinhos, acho que você já até um pouco respondeu a pergunta que tem aqui no chat, da Valéria, mas só para registrar que a Sandra está com a mão levantada. Leia a primeira pergunta da Valéria ou você quer que a Sandra fale? Lê. Primeiro? Valéria, você quer falar também? Você já respondeu. Obrigada. Já? Olha a transmissão de pensamento aí. Obrigada. Sandra, você E consegue aí, abrir seu Sandra? microfone? Conseguiu. Oi, sim, boa noite. Não, só comentar assim, igual voltando um pouquinho que você tinha falado das constelações dos grupos e grandes, né? Eu também já participei lá na Alemanha de vários, e eu acho que lá, especialmente, a gente via muito essa coisa da guerra presente, né? Eu assistia muitas constelações e parecia assim, às vezes a pessoa comentava, nossa, eu vejo uma montanha de corpos aqui dentro da constelação, então, assim, sempre tinha muito morto, muito assassinato. E o Gerardo, ele fazia muitas constelações também, assim, entre os próprios países, né? Porque tinha muita gente também que vinha do exterior e tudo, de outros países, então sempre tinha esses temas, assim, entre discussões, família, o país do coração, o país de obrigação, que vai pelo trabalho. Então, assim, vai várias coisas também entre essa diversidade de países, né? E muitas lutas e desentendimentos. Isso sempre aparecia, né? Só para comentar que é realmente, eu acho que muito presente lá, aqui não deve ter muito isso, né? Imagino. Sim, a Sandra traz algo que é interessante quando nós participamos, né, aqui no Brasil, na Alemanha, em outros lugares, e a gente vê como esse campo que se forma é diferente e ele traz algo dessa história, né, do próprio país. Então, a Sandra estava dizendo assim, quando a gente vai para a Alemanha, aparece bastante guerra, aparece, porque isso está muito presente ali nas histórias, né, que compõem aquele país. E o quanto isso é forte. Quem presenciou alguma constelação nesse sentido, pode já ter visto o quanto esse sentimento, essa dor, não é? E o quanto isso ainda está presente e reverbera, e cada vez que a gente participa de uma constelação assim, talvez um pouquinho mais se conseguiu em direção à paz, porque quando o vítima e assassino conseguem se olhar um pouquinho, algo se tranquiliza e a gente vê que isso reverbera. Aqui no Brasil também, para trazer um pouco para nós. Quem já participou de eventos grandes viu como é no Brasil e que tem relação com a história do Brasil, as constelações, quando elas chegam, por exemplo, nos indígenas. São sempre constelações que são fortes, porque fazem parte da nossa história e tem esse aspecto que ainda precisa ser reconhecido, 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 reconhecido. E quando a gente coloca isso dentro de uma constelação, nós também percebemos que existe esse lado de vítima, de assassino, que ainda não estão reconciliados completamente e cada vez mais um pequeno passo adiante com essas reconciliações e com o reconhecimento do papel de cada um entrando no olhar um do outro. Então é só para trazer que realmente sim, Sandra, né, esse campo é bastante profundo e diferente, né, quando a gente vai participando aí em diversos países, por exemplo, no México, que, né, o Bert também ia muito lá no México, totalmente diferente
quando a gente vê ali no campo, por conta da história também dos mexicanos e de todo aquele campo ancestral que existe lá também, com os incas, com os maias e tudo mais, assim, era bem interessante participar lá no México, e totalmente diferente da Alemanha, totalmente diferente do Brasil e cada país aí que se apresenta. Como estamos, Larissa? O Júnior comentou que aqui no Brasil também aparecem muitos escravos. Sim, os índios foi só um exemplo, assim, né? Porque a gente já viu bastante aqui, assim. Não temos mais perguntas aqui no chat, também não estou vendo ninguém com a mão levantada. A Cris se despediu aqui no chat, dizendo que precisava ir. Continuamos? Querido, chegamos no nosso horário. Já? Passou rápido, né? Vamos até amanhã, vamos terminar o livro, só vai, né, Marquinhos? Ele ruborizou agora, ó, tô vendo ele todo vermelho. Que realmente eu não tinha me dado conta ainda do horário. Vai fluindo. Nossa, então faça as honras aí. Com esse bom humor, com essa alegria. Ai, a Marina até botou uma carinha aqui de riso na reação. Mas como é que ela tem essa carinha de riso? Vou colocar aqui também, ó, rindo, litros. Com esse bom humor, com essa alegria, então a gente chega ao fim de mais um encontro nosso. Só registrar aqui para o pessoal que vai assistir depois, nós paramos na página 217. Confere, Vera. Sim. Mas a gente vai retomar no último capítulo, no último parágrafo aqui. A gente ainda vai fazer essa leitura do último parágrafo, a página 217. Exatamente. Então é isso, Marquinhos. Receba nosso carinho, nossa alegria, nossos sorrisos. Muito obrigado. Eu até fechei meu microfone, que eu estava dando risada aqui, Larissa. Dando gargalhada. Não, olha, só você mesmo. Adoro. Gente, muito obrigado por hoje, obrigado pela companhia, obrigado, Vera, pela leitura. Muito bom participar com vocês, terminar dessa forma, né? Tão leve aí, assim, tão energizado. Suave na nave, né? Vera, obrigada pela leitura maravilhosa. Então, nos vemos na próxima terça. Cuidem-se bem. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.